Vamos lá, hoje vai ser bem bom. Vai ser não, já está sendo, né, André? Já está sendo, só não está ao vivo ainda. Pode entrar. Então já estávamos ao vivo. É a Madame Surtou que está nos falando. Então, se já estamos ao vivo, o pessoal já pegou esse começo, que é sempre bom pegar os bastidores, né? Live Exatamente. é bom porque tem bastidores. Então tá, então vamos para o roteiro oficial. Dá para tirar isso Enquanto aqui, dá para tirar. Estamos no ar, gente. Obrigado por quem já está aqui conosco. Vamos entrar com o roteiro oficial, porque live é isso aí, né? Nós ficamos sempre equalizando imagens e sons. Então, boa tarde a todos, muito obrigado por estarem aqui conosco. Está no ar o Terapia do Dia pela Rádio Supersônica. Sejam todas e todos muito bem-vindos. Terapia do Dia é um programa de conversas, debates e muita informação sobre terapias integrativas e sistêmicas. Este campo das terapias que nos oferece um mundo de alternativas para a saúde e o bem-estar. Terapia do Dia é uma produção da Luz de Comunicação e da Rádio Supersônica e tem um oferecimento da Sala Terapêutica. Apresentação, André Pares e Letícia Wolff. E na mesa de som, a Marimove, que é quem consegue colocar tudo isso ao vivo nas ondas da Rádio Supersônica. Os contatos com o programa podem ser feitos pelo WhatsApp da rádio. Anotem aí, 55 Brasil, porque a Cleópatra está em Portugal, 51 Rio Grande do Sul, então 5551, para quem está no Brasil, só o 51, 996-537474. 51-996-537474. Podem mandar os abraços, os beijos, as perguntas, críticas e elogios para lá. E estamos na live do Facebook. Vai no Facebook, Rádio Supersônica, e a live está lá. Podem mandar suas perguntas, seus cumprimentos, seus carinhos pelas mensagens no Facebook da Rádio Supersônica. Estamos na 6ª temporada do programa, nessa parceria da Sala Terapêutica com a Rádio Supersônica. E muito contentes com a participação desses profissionais ilustres que são referências em suas áreas. Sejam muito bem-vindas, consultora Cleópatra Magalhães Pereira, terapeuta Bernadette Panseri e o terapeuta Delcino Magalhães. Bem-vindo. Cleópatra, tudo bem? Obrigado pela presença. Como estão as coisas em Portugal? Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, André, Letícia, Delcino, Bernadette, Mary e a todos os nossos ouvintes. Cá em Portugal as coisas vão melhorando. Está tudo a ficar já um bocado mais tranquilo. Temos ainda muitos cuidados nos regressos ao trabalho, tudo a ser feito com bastante cuidado ainda, mas aos poucos vamos retomando a vida normal. Em relação ao estado do tempo, está maravilhoso. Amanhã entra o verão cá, portanto hoje está um dia muito bom, um dia que já parece verão. Está tudo ótimo por cá. Que legal. Que horas são aí, Cleópatra? Cá em Portugal, neste momento são 6h05 ou 6h10, não sei exatamente, 6h10, sim, 6 da tarde. Legal. Sim. Bernadette, como estamos em Santa Catarina, Brasil? Então, André, tudo bom com você? Tudo. Letícia, Cleópatra, Delcindo e a Mari, estamos aqui, tudo bem? Meus cumprimentos, minha alegria de estar aqui com vocês. Boa tarde a todos que nos prestigiam. E aqui em Santa Catarina a gente está ainda com muito cuidado, porque não superamos ainda o pico dessa pandemia, então ainda temos muitos casos, muitos municípios ainda avançando, muitos municípios começando os casos, mas assim, com tranquilidade, com cuidados, a gente está tendo muito cuidado, acho que isso que é mais importante, a gente se cuidar do outro, né, é um momento de a gente olhar para a gente, mas também olhar para o outro, e assim a gente vai passando aqui esse período com grande aprendizado. E aqui também o dia, viu, Cleópatra, aqui em Floripa está maravilhoso, tem um sol lindo, hoje está quente, deve estar próximo de uns 28 graus aqui. E também amanhã começamos o inverno aqui, né? Tu vê que coisa impressionante. Lá vai começar o verão, aqui vai começar o inverno. Mas hoje estamos com um dia típico de primavera. Maravilhoso.
Legal. Delcino, como é que estamos aqui no interior do Rio Grande do Sul, Triunfo, Montenegro? Boa tarde, André, Letícia, Bernadette. Boa tarde, Cleópatra. Todos que nos ouvem, a Mari, um grande abraço. A gente sempre esquece da Mari, né? A Mari fica escondidinha aí, mas é que dá suporte para nós podermos estar no ar. Aqui um dia um pouco nublado, mas tem um solzinho, a situação da pandemia deu uma piorada. Alguns municípios tiveram que fazer uma retomada, fechar o comércio de novo. Nós estamos numa situação bem tranquila, entre aspas, mas o estado, de uma forma geral, está tranquilo, mas alguns municípios, o Montenegro, onde eu moro, aqui, Triunfo, deram uma retomada, fechar de novo o comércio, então estão se adequando, né? Mas a gente tem que se adequar à realidade, fazer a nossa parte e vai passar, se Deus quiser, vai ficar tudo bem. E estamos aí, sempre um prazer. Vocês estão me recebendo bem a minha voz, meu barulho, o meu som aí? Tá tranquilo, a minha imagem? Sim, Delcino, tá tudo tranquilo. Então tá bom. O som corta um pouquinho. Eu acho que os nossos ouvintes, né, os ouvintes da Rádio Supersônica, a rádio mais escutada online do Rio Grande do Sul, entendem que nesse momento de isolamento e de transmissões pela internet, às vezes corta um pouquinho. Nós pedimos desculpas pelos ruídos da transmissão passada, fizemos tudo, a Mari fez tudo lá nos estúdios em casa da Rádio Supersônica, mas às vezes pega alguns ruídos que nós não temos como equalizar. Hoje a gente vai tentar, né, já conversou, já deu uma equalizada aqui, mas quando tiver algum ruído, o pessoal que está escutando, então, pode nos falar que nós fazemos tudo para que isso não aconteça. Bom, gente, essa é a 6ª temporada, então, do Terapia do Dia, nesse espaço que a Rádio Supersônica abre para as terapias integrativas, complementares, naturais, holísticas e outros nomes que vocês, terapeutas e consultores terapêuticos, podem nos dizer. Isso é muito importante, porque trata-se de saúde e, sobretudo, de saúde preventiva. Então, muito obrigado às pessoas que estão conosco, tanto no Facebook, quanto nas ondas da Rádio Supersônica. A nossa proposta hoje é fazer uma conversa bem descontraída, porque nós nos encontramos um pouquinho antes, né, aqui, e nos descontraímos muito, assim, é muito legal as nossas conversas fora do ar. Nós esperamos que no ar nós consigamos passar essa alegria, essa felicidade que é nós nos encontrarmos para quem está conosco. E tem 2 assuntos principais, alguns que ficaram para trás dos 2 primeiros programas. Um deles é crenças limitantes. Nós falamos em alguns momentos, a Cleópatra especificamente trouxe, acho que no primeiro programa, a ideia de crenças limitantes, para nós sermos protagonistas da nossa vida, conseguimos aproveitar tudo que ela pode nos dar. E vamos também juntar com a ideia de crenças limitantes alguns casos concretos que os terapeutas podem contar, claro, cuidando com o anonimato, né, dos seus clientes e pacientes, mas para que as pessoas possam entender como é que essas terapias elas entram de fato no dia a dia das pessoas. Então, gente, eu acho que quem quiser começar, nem vamos fazer assim primeiro um, primeiro outro. Acho que primeiro a gente pode começar com o nosso centramento. Nosso centramento, desculpa. Com o Delcino. Delcino, pode ser? Pode ser sim. Então, mas vai lá. Centramento e depois... Programa ao vivo, é isso aí. Pessoal, então eu peço a todos que, na medida do possível, feche seus olhos, se ajeite, tome uma postura confortável, respire uma respiração profunda, solta bem devagar e observa como está se sentindo, como está se percebendo. E podemos visualizar uma luz branca bem acima de nós, descendo sobre nossas cabeças, sobre o nosso teto, se espalhando através de nós na peça aonde nós estamos, um pouco mais nas outras peças da nossa casa, se expandindo para além das paredes do nosso aonde estamos nesse momento, vizinhos, vizinhas, comunidades, cidade, enfim, é uma energia bonita que se espalha e contribui para equilibrar, para harmonizar, para fortalecer as energias positivas, transmutando energias negativas em positivas, neste momento em que precisamos tanto de harmonia, de equilíbrio, de paz, de força, que essa força venha lá do alto e a partir de cada um de nós possamos fortalecê-la, possamos contribuir com a nossa parte para o equilíbrio do todo, porque esse todo faz parte de nós
e nós somos responsáveis por isso. Eu peço a cada um que façamos a nossa parte. Uma respiração mais profunda, solta mais devagar ainda, e agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui fazendo a nossa parte, contribuindo para que o mundo, tudo que faz parte da nossa convivência se fortaleça um pouco mais. Gratidão. Obrigado, Delcino. Estamos centrados. Então tá. Obrigado, pessoal que está chegando. Daqui a pouquinho a gente já manda aqui os beijos, abraços de quem está conosco. Então, vamos conversar um pouquinho, eu acho, sobre crenças limitantes, gente. Pode ser o primeiro assunto? O que vocês acham? Pode. Pode ser. Então vamos lá. Acho que primeiro, se vocês pudessem, assim, de repente os três juntos, explicar um pouco o que significa isso, né? Quem começa? As damas? À vontade. Então, eu posso começar. Pode ser. Então, as crenças limitantes são aquelas afirmações que a gente vai construindo de várias formas e que elas se tornam afirmações verdadeiras. E sem que a gente as perceba, depois que elas se tornam informações verdadeiras, se tornam como se fosse uma verdade para a gente, elas passam a integrar o nosso universo. E aquilo passa a ser uma forma que, inconscientemente, quando a gente vai tomar uma decisão, por mais que a gente queira, assim, logicamente, uma outra situação, conforme a crença que eu tenho, ou as crenças, porque a gente não tem só uma crença, nós temos várias crenças, é essa crença que vem nos autossabota para alguma situação que a gente está planejando, está desejando, ou simplesmente ela, quando ela é muito forte, ela chega ao ponto de nos impedir de realmente avançarmos na nossa vida, seja na parte amorosa, afetiva, seja na parte financeira, seja na parte de alimentação, seja na parte até dos nossos processos metabólicos do nosso corpo. Enfim, elas, por estarem no âmbito inconsciente, elas não ficam mais, eu não vou fazer isso. Não, as justificativas que a gente vai construindo estão em redor dessa crença, mas a gente já nem mais as reconhece como uma crença. Simplesmente, muitas, conforme o nível que elas se encontram, elas se tornam uma verdade absoluta, e todo o nosso comportamento, nossas atitudes e toda a nossa vida acaba ficando no entorno delas. Você poderia dar alguns exemplos? Não sei se o Delcino, a Cleópatra gostaria de acrescentar alguma coisa, dar algum exemplo? Eu sempre gosto de falar sobre abundância, né? Sobre dinheiro, sobre que dinheiro não traz felicidade. A gente ouve isso desde pequeno, né? Os próprios filmes, novelas, televisões, a Lê não vê novela aí, mas quem vê novela, acho que Portugal não existe novela, né, Cleópatra? Nas novelas é muito comum, muito comum nas novelas, o núcleo rico das novelas estão sempre com problema, né? Sempre sofrendo, sempre com dramas. E os pobres estão lá, sempre dele festa. Então, eu prefiro ser pobre e alegre do que ser rico e sofrer. Então, isso é uma crença que limita as pessoas, né? Eu não quero dinheiro, se é para sofrer assim, eu não preciso de dinheiro. Então, eu não quero dinheiro, entendeu? Outra coisa, uma crença limitante ligada à religião. Rico não entra no céu. É mais fácil um elefante passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Tem umas coisas que... E aí, não, só um pouquinho.
entendeu? Felicidade não é deste mundo. A felicidade é uma utopia. Só depois que eu morrer, se eu fizer tudo direitinho, aí eu vou ser feliz lá. Entendeu? Então as pessoas acabam se pautando em cima dessas crenças que limitam a gente, né? Quando na realidade eu sempre assisto aqui o Deepak Chopra, ele é fantástico nisso, porque ele desconstrói tudo isso, né? E aí estava falando na semana passada sobre as cores, sobre facilitar, sobre usar a energia a nosso favor. E eu pretendo dar, durante o programa, dar algumas dicas sobre como liberar energias que nos limitam, entendeu? Então, ótimo. a gente, a minha vida é difícil, porque eu sempre nada eu consigo. Como é que eu posso tirar esses bloqueios? Eu não consigo ler, eu começo a ler um livro, dá sono, eu durmo, entendeu? Eu vou ver uma coisa boa, eu não consigo terminar. Por quê? Porque tu te condiciona e tu acaba te limitando, né? Então, as nossas terapias, existem gatilhos muito fantásticos, muito rápidos. O TFT, então, é super prático, porque com 3, 4 toques tu desbloqueia isso e segue em frente. E aí tu vai desconstruindo isso que a nossa família, a nossa cultura nos colocou na cabeça. Que é assim. Ah, minha filha, é assim mesmo. Entendeu? Sempre foi assim. Por que sempre foi assim? E aí eu não vou entrar aqui num problema que está muito na moda aí. Perdão, eu não vou entrar numa discussão que está muito na moda aí, porque é muito polêmico, com relação a bullying, racismo, entendeu? Quando a pessoa vai para o papel de vítima, e lá no trabalho da Virginia, a gente falou isso lá no grupo de constelação, que a nosso pior papel que a gente desenvolve é o de vítima, né? Porque a gente gosta de sentir pena, e é legal quando todo mundo tem pena de mim. Deus, ele é tão bonzinho, coitadinho, mas nunca consegue nada, coitadinho, vão ajudar ele. E isso alimenta uma crença que tu acaba ficando o resto da vida assim, né? Então a gente tem que desconstruir isso. Cleópatra, fala um pouco. Sim, realmente, em relação às crenças limitantes, uma coisa que é muito, muito interessante é que as pessoas nem sequer as contestam. Ou seja, a pessoa acredita de tal forma que é verdade aquilo que ouviu, e às vezes ouviu na infância, por exemplo, na infância, na adolescência, coisas ou que a pessoa não é boa o suficiente, ou há pessoas às vezes que me dizem, eu quando era criança estava sempre a ouvir tu não sabes fazer nada, ou nunca fazes nada direito, e são esse tipo de coisas, a pessoa vai ouvindo tantas vezes e depois convence que de facto é verdade e pensa que não é bom o suficiente para fazer seja o que for, ou numa determinada área concreta, e nem sequer questiona. Pensa que aquilo é mesmo verdade e não questiona. E aí, quando a pessoa deixa de questionar uma coisa desse género, aí é que reside o grande problema, porque isso significa que a pessoa já acredita de tal maneira e vai agir na sua vida como se aquilo fosse uma verdade absoluta. E a maior parte das vezes, as crenças não são mesmo verdadeiras. As crenças limitantes não são verdadeiras. A pessoa acredita que não é capaz de fazer seja o que for. Ou a pessoa acredita, por exemplo, para ser mais concreta, porque eu acho que às vezes, para nós já estamos tão habituados a isto, para nós a nossa linguagem é muito simples e nós aqui no programa entendemos perfeitamente. Mas às vezes quem nos está a ouvir não percebe bem o que nós estamos a querer dizer. E então uma crença limitante é simplesmente algo em que a pessoa acredita a seu respeito, que não sendo verdade, vai limitar toda a sua vida como se fosse verdade. Ou seja, a pessoa acredita, vamos um exemplo, eu não consigo falar em público porque o meu pai ou a minha mãe, vamos supor, uma vez eu estava a falar em público e disseram-me, olha, acho que não tens muito jeito para isso, não fazes isso muito bem, acho que não fazes isso bem. E a pessoa que se calhar que já estava um bocado constrangida de falar em público pensou, realmente eu se calhar não consigo falar em público.
realmente eu não faço isto bem. E começou a pensar naquilo, se calhar depois ouviu mais uma ou duas vezes alguém da família a dizer isso, porque as pessoas de família não fazem por mal. Muitas vezes estas coisas que nos dizem em crianças, eles estão às vezes a falar com boas intenções. O que é facto é que quem ouve dá um significado que às vezes quem falou não queria que o significado fosse esse. Mas nós também interpretamos aquilo que nos dizem. E então vamos construindo umas verdades, entre aspas porque na verdade não correspondem à realidade, umas verdades sobre nós próprios que nos vão condicionar a vida toda. E o que é certo, e aí temos mesmo que estar vigilantes, é que se nós não desmontarmos essas supostas verdades que dizemos sobre nós próprios, toda a nossa vida vai ficar limitada. Porque se algumas crenças são coisas simples e que não afetam muito a vida, outras podem afetar seriamente e podem impedir até a pessoa de fazer uma vida normal. E, portanto, aí temos que ser vigilantes e quando vemos que alguma coisa nos está a perturbar ou que não estamos a conseguir fazer uma vida normal ou que olhamos para o lado e vemos as outras pessoas, elas conseguem fazer aquilo e nós não conseguimos, aí alguma coisa não está bem. E, portanto, podemos resolver, temos como resolver e realmente com a TFT é muitíssimo rápido desmontar essas crenças e também o que eu costumo fazer é dou-lhes uma nova vestimenta, transformo essas crenças limitantes em crenças que sejam fortalecedoras ou empoderadoras. Portanto, não só a pessoa deixa de acreditar naquilo que acreditava e que não era verdade, não é? Mas passa a ressignificar e então sente-se muito mais forte e toma as rédeas da vida na sua mão mesmo, porque fez de uma coisa que supostamente era má, transformou-a em algo que vai fortalecer as suas atitudes, empoderar as suas atitudes. E realmente eu vejo isso muitas vezes, até porque todos nós temos crenças, todos nós. Não há ninguém que não tenha nenhuma crença. E nós vamos desmontando as crenças, à medida que nos vamos apercebendo, vamos desmontando essas crenças para realmente podermos ser, como devemos, não é? Os protagonistas da nossa vida, sem dúvida. Uhum. Cleópatra, se você me permite, assim, à medida que você foi falando, assim, a gente vai lembrando de fatos, né? E é tão forte, a questão das crenças limitantes são tão fortes que não é incomum a gente ouvir, e as pessoas que estão nos ouvindo ou estão participando pelo Face, nos vendo, podem fazer uma análise, inclusive assim, ó, de como você conta a tua história da tua vida. Quando você conta a história da tua vida, está conversando com outra pessoa sobre qualquer assunto, em geral, a forma como a gente conta as coisas da vida da gente vai aparecendo as crenças limitantes. E uma área que é muito visível, e cada um que está aqui participando pode fazer uma análise, é a questão do próprio corpo. Então, assim, como eu trabalho com emagrecimento saudável, é bem comum a pessoa chegar e dizer assim, sabe, eu tenho um problema, o meu intestino é muito preso. Eu sou assim desde que eu me conheço por gente, o meu intestino não funciona. O meu metabolismo do meu corpo não funciona. Tudo que eu como, até a água que eu tomo, me engorda. Não adianta eu fazer, tudo que eu faço acaba me engordando. Já estou cansada de fazer coisas. Então, assim, é tão forte, a crença fica tão forte que a gente percebe o nosso corpo como ele sendo assim. E não estando assim, porque o corpo pode estar com o metabolismo trancado, pode realmente ter vários problemas de que tudo que está comendo está engordando, mas não porque o organismo é assim. O organismo está assim, por uma série de razões,
Inclusive, uma delas, a crença que a pessoa tem que realmente o intestino dela não funciona. A crença que a pressão dela é alta. Então, assim, a minha pressão é alta, ela só baixa com medicamento. Então, assim, claro, se a pressão está alta, foi no médico, está dando medicamento, tem que tomar medicamento, mas ela tem que verificar, à medida que ela vai verificando o que leva a pressão a aumentar, ela pode ter um outro processo e ela vai modificar essa forma de pensar e vai limpar essa ideia que aquilo é assim do corpo dela. Entende? Então, assim, até a Assim, parte genética. Oi, pode falar, Delcindo. Isso na psicologia e na psicopedagogia a gente chama de profecia anunciada, né? Geralmente, quando tu olha alguém meio gordinho ou meio com alguns defeitos, alguma coisa não legal, né? Só olha a mãe também, só podia ser igual, entendeu? Tal mãe, tal filha. Olha a família, entendeu? E aí tu vai reforçando isso. Puxou a mãe, puxou o pai, tu vai insistindo em fortalecendo essas chamadas profecia anunciada. E a coisa vira verdade, vira verdade de fato, né? Então, vira verdade de fato. Então, depois que tu falar eu vou dar uma dica bem legal também, pequenininha, aonde como a gente pode enfrentar isso, como a gente pode superar isso. E aí, só para completar isso, por exemplo, enquanto num caso desses, né, que a gente está, digamos, trabalhando com o emagrecimento, enquanto a gente não conseguir limpar aquelas crenças que estão relacionadas ao processo do excesso de peso, a pessoa pode fazer qualquer coisa, os regimes mais restritivos, fazer academia, não sei quantas horas de academia, ela vai conseguir eliminar ou perder alguns quilos, mas ela vai voltar com toda a força de novo, e aí lá vem o efeito sanfona. Então, o que eu percebi? Que a gente realmente dentro do processo é preciso, sim, é preciso mudar os hábitos alimentares, é preciso mudar várias coisas, mas junto com isso, nós precisamos trabalhar forte na eliminação dessas crenças que a pessoa tem de que ela é assim. Então, quando ela percebe, muda e ressignifica aquela crença, que ela não é assim, ela está assim, mas se ela está assim, ela pode transformar aquilo, estar de forma diferente, co-criar uma nova possibilidade, aí tudo que ela fizer junto com isso, os resultados serão maravilhosos. E aí realmente a pessoa se surpreende. Nossa, finalmente, né? Uau, olha só, estou conseguindo manter meu peso, estou ótima agora. E aí ela muda a história que ela conta sobre ela. Então era um pouco isso que eu queria contribuir para que a gente pudesse se observar. Oi. Deixa eu fazer um contraponto. Nós estamos num debate, isso eu acho bonito. Aqui a gente tem essa liberdade de discordar algumas coisas, né? Eu vou discordar de uma coisa que tu falou, até para te dar possibilidade de tu me justificar. Enquanto não eliminar as crenças limitantes, o efeito sanfona vai voltar. Isso já é uma crença, entendeu? Não adianta eu fazer isso porque vai voltar, entendeu? Então, lógico, eu sei que tu vai me dizer que tu tem que trabalhar para orientar, para a pessoa não cair nessa armadilha. Mas essa é a maior crença limitante é essa. Não adianta eu fazer, eu já fiz um monte de dieta, volta de novo. Isso é uma crença muito forte. Concorda? Sim, assim, em parte, assim, o que a gente está observando, a ciência já vem trabalhando em cima dessa questão do efeito sanfona há muito tempo. Então, o que a ciência hoje diz? Não vou entrar no que eu penso, né? Eu vou colocar na questão da ciência. A ciência tem demonstrado que os regimes, a pessoa entrar num processo de regime restritivo para emagrecer, ela engorda. Isso é uma verificação em vários países do mundo que quando a pessoa entra num processo muito restritivo de uma alimentação e não faz um processo complementar
nas áreas emocionais, nas áreas mentais e na mudança significativa do seu processo, daquilo que a levou àquele momento ou aquele excesso de peso, quando ela para o regime restritivo, acaba voltando ao todo o comportamento que levou àquele aumento de peso. Então, a pessoa acaba voltando a repetir o mesmo comportamento que ela tinha anteriormente, as mesmas crenças que ela tinha anteriormente, e volta ao todo o mesmo processo de sofrimento. Então, esse eu diria assim, é um processo que está já, assim, evidenciado. E, inclusive, é tão forte isso que até pessoas que fizeram aquelas cirurgias que são bem invasivas, de redução de estômago, de retirada de parte de intestino, ou de colocar aquela argola na boca do estômago, que tem vários tipos de procedimento, elas conseguem voltar sem a retirada de nada disso, elas voltam ao peso anterior e algumas até aumentam mais ainda, mesmo depois de ter passado por cirurgias muito drásticas de redução de pele, retirada da pele, tudo que fica quando a pessoa é muito obesa, perde muitos quilos, precisa fazer as cirurgias de reconstituição da pele mesmo, né? Porque fica com muitas sobras. As pessoas voltam a engordar. Então, pode sim ter dentro disso uma crença limitante, é verdade, pode ter sim, mas é uma evidência que está colocada. Então, e quando a gente trabalha com emagrecimento saudável, a gente percebe que tem realmente que focar muito fortemente, e é o que eu faço, para a gente ir limpando todas as crenças que a pessoa tem, porque cada uma tem as suas crenças, né? E porque à medida que ela vai limpando as crenças, ela vai mudando o seu processo energético, que isso que é o mais fundamental. E aí ela dá saltos quânticos, a energia dela avança, ela aumenta o seu nível de consciência de si, ela aumenta o seu nível de consciência do seu corpo, ela passa a realmente a olhar para os processos que ela precisa fazer, o que ela se sente, digamos, confiante em fazer. Ela passa a fazer com alegria, sem encarar que aquilo é um momento de sofrimento. Então, à medida que ela vai limpando esse campo emocional e esse campo mental, porque as crenças, elas estão tanto no campo emocional como no campo mental. À medida que vai limpando isso, se torna muito mais fácil de a pessoa conseguir, inclusive, os resultados que ela deseja. E quando a gente realmente não consegue fazer essa limpeza, muitas vezes a pessoa desiste no meio do caminho daquele processo, fica novamente desiludida, cansada, retorna o desânimo, porque as crenças fazem isso, é o autossabotador que a gente chama, que ele vem e tira a energia da pessoa daquele processo. Mas sim, Delcindo, você, em parte nisso que tu estás levantando, é possível sim, é verdade. É uma verdade, até isso a gente tem que limpar. Mas quando eu falo isso, eu estou trabalhando não com uma crença, mas com uma evidência, é uma evidência científica que está já bastante evidenciado e não é uma coisa de agora, é de muito tempo, né? Bastante tempo. Então, a Bernadette mencionou autossabotagem. Diga, Delcino, que eu vou fazer uma passagem pelos comentários aqui em seguida. Só para reflexão, não para discussão, tá? Mas existe uma crença no sistema atual em que só o médico sabe. E aí, quando eu vou no médico, o que ele diz é lei. E isso é uma crença. Lógico que ele estudou e sabe, e eu tenho que ir no médico, senão não sabe no médico. Mas a gente tem que desconstruir essa. Quem sabe de cada um é a gente, é o paciente.
E nós, como terapeutas, temos que descobrir isso, como ajudar o paciente. E quando eu questiono, eu faço muito isso. Para que serve esse remédio? Por que tu me deu isso? Quem é o médico aqui? É tu ou eu? Eu já mudo de médico. Esse médico, para mim, não é bom. Só para refortalecer o que eu estou querendo dizer com crenças limitantes. A gente tem que ter todo o sistema montado em cima de que o professor é que sabe, o aluno tem que calar a boca, entendeu? E na minha concepção, o aluno sabe tanto quanto o professor, até mais, às vezes, em muitas coisas. Bom, só para reflexão, tá? Não quero discussão, pelo amor de Deus. É muito legal porque é o filósofo Delcino que aparece no programa, né? Então isso é muito bom. Então, gente, já é 2h43, então a gente começa a conversar e o tempo voa, né? E então eu vou passar rapidamente pelos comentários, depois a gente vai por crenças e talvez autossabotagem e algumas práticas para enfrentar isso, né? Daí a Cleópatra pode falar, a Letícia um pouquinho também. A Camila Ferreira, boa tarde, queridos. Obrigado, Camila, por estar aqui. A Onélia está aqui, muito obrigado, Onélia. Ela diz: olá, terapeutas do dia. A Vilma Pares diz: estamos juntos. A Virgínia Borelli, muito bom, queridas e queridos terapeutas. Virgínia, muito bom te ter aqui. A Virgínia participou de 2 temporadas conosco, foi muito legal, que bom que ela está aqui agora nos ouvindo e mandando comentários que eu já vou chegar lá. A Virgínia diz: sim, Cleópatra, precisamos demonstrar crenças crenças dos ancestrais e da cultura também. A Virgínia, que é uma facilitadora de constelações, assim como o Gustavo, que eu acho que também está por aqui, Gustavo Oliveira Lima, que já participou do programa também. O Júnior Bacchini diz: boa tarde, acabei de entrar e já travou. Tomara que tenha destravado, Júnior, porque nós estamos indo muito bem na Rádio Supersônica. A Virgínia ainda: querida Bernadette, é mais fácil arranjar um culpado, nem que seja o próprio corpo. A Paula Posati, que também já esteve conosco, querida terapeuta, já esteve por aqui também, diz: crenças limitantes impossibilitam sermos muito melhores. Com terapia é possível tornar essas crenças em crenças fortalecedoras que tornam nossa realidade com possibilidades para algo melhor para todos nós. Muito bom, Paula, é um pouco do que a Cleópatra tinha falado. E o Júnior diz, agora destravou: algum de vocês atendem online com terapias do campo do pensamento? Sim, Júnior, na verdade todos os que estão aqui, mais a Virgínia e a Paula também, e os contatos dos e das terapeutas que estão neste programa agora, ele está fixado como o primeiro comentário da live, tá? E se tu procurar nas outras temporadas, tem também a Virgínia, a Paula, a Letícia, assim como a Bernadette, a Cleópatra e o Delcino, todos atendem online com terapia do campo do pensamento e outros também. Tem mais abraços aqui, que é importante dizer quem é que está conosco, para a Júlia Cude, Arlete Luiza, João Roberto Martins, e por enquanto é isso, depois eu falo os outros nomes. A gente tem ainda uns 15, 20 minutos, tem ainda a prática que a Cleópatra vai nos trazer no fim, mas eu queria ouvir de vocês, talvez pela Cleópatra, um pouquinho pela Letícia, como é que se percebe as crenças limitantes, né? Porque muita gente nem sabe que tem elas, vocês já falaram isso, e qual seria o início, assim, para conseguir perceber, para poder tratar, porque sem a pessoa perceber e só os outros dizendo para ela, talvez ela não tenha esse início, né? Perfeito. Antes da Cleópatra falar, é bem o que eu estava aqui querendo colocar na minha contribuição nessa conversa, nesse debate. Em primeiro lugar, percebe, né, você que está aí nos ouvindo, em que área da vida que tem alguma coisa aí trancada, que não está andando, que está trazendo sofrimento, que está desequilibrada, né? Que área da vida é essa? Com certeza vão ter crenças limitantes para se trabalhar. Então, o trabalho do terapeuta, quando atende uma pessoa, primeiramente é isso, né? O que é que está te incomodando? O que é que nós podemos resolver aqui junto com as terapias, usando as terapias como ferramenta, e nós conseguimos, a partir de então, realmente reconhecer, né? Que crenças que são essas para nós podermos dissolver. Porque algo bem importante de nós percebermos é que essas crenças, elas estão depositadas, na sua maior parte, no inconsciente ou subconsciente ou no não consciente. É algo que nós muitas vezes não temos consciência, por isso a ajuda de um terapeuta, de um profissional, para trazer
essas limitações à tona. Por isso que muitas vezes também nós queremos mudar determinadas situações e não conseguimos, temos a impressão, né? Eu faço de tudo isso, né? Ou no campo dos relacionamentos, ou na parte financeira, ou com a família, ou consigo mesmo, nessa questão do corpo. Então, é porque é o inconsciente comandando. A gente sabe que mais de 90% das nossas atitudes e das nossas escolhas são feitas pelo inconsciente. E também eu gostaria de colocar algo muito interessante que para vocês perceberem no dia a dia, quando eu tenho uma crença, a minha realidade se faz conforme a minha crença, tá? Por exemplo, vou colocar aqui um tema bem polêmico. Mulheres são assim, ponto. Homens são assado. Ponto. O que vai aparecer na sua vida? Mulheres assim e homens assado. É difícil encontrar emprego. Nessa minha profissão, etc, etc, etc. O que vai acontecer? Exatamente aquilo que nós estamos acreditando que vai acontecer. No momento em que nós mudamos as nossas crenças, sim, a nossa realidade começa a mudar. É algo incrível, mas funcione. Num tratamento terapêutico a gente vê que isso é possível. Eu não sei se hoje vai ter tempo de falar de casos ou deixamos para o próximo programa, mas eu gostaria que a Cleópatra complementasse. Eu sei que ela tem aí algo, né, para falar também ainda nesse sentido das crenças. Sim, sem dúvida. Uma das coisas que eu gostava até de referir, porque acho que é muito importante e vejo isso imensas vezes, é, por exemplo, pessoas que aparecem com casos graves de fobias. As pessoas têm fobia. Eu estou a lembrar-me, por exemplo, de um caso de fobia de cães, em que a pessoa quase já não conseguia sair de casa porque não conseguia sequer pensar na hipótese de cruzar com um cão. Não conseguia fazer festas ao cão, tinha imenso medo de cães. E à medida que fomos falando, eu percebi muito rapidamente que havia ali uma crença. A pessoa não sabia exatamente porque é que tinha medo de cães, dizia que sempre tinha tido medo de cães desde criança. E o que é que verifiquei? Que realmente a mãe dele, desde que ele era muito pequenino, quando vinha com ele à rua, dizia: não se toca nos cães porque os cães são maus. E, portanto, se os cães são maus, os cães vão morder-te, não podes tocar no cão. A criança pequenina foi interiorizando aquela suposta realidade e não mexia nos cães, não tocava nos cães, e aos poucos foi desenvolvendo uma fobia. Quando chegou à idade adulta, sabia que tinha fobia de cães, não conseguia mexer em cães, não conseguia sequer cruzar com cães. Chegou a um ponto que não conseguia andar a pé por lado nenhum, porque é óbvio que em qualquer local, mesmo em certas zonas da cidade, é muito fácil encontrar alguém que está a passear o cão ou algum cão até que apareça eventualmente. Mesmo os cães que estavam presos atrás de portões, a pessoa, quando sabia que ali havia algum cão naquela casa, já não conseguia passar por lá. E chegou ao ponto de, mesmo para fazer percursos muito, muito, muito curtos, de 100 ou 200 metros, 100 ou 200 metros não é quase nada, a pessoa tinha que fazer às vezes esse percurso durante algum tempo, chamava um táxi, e tinha um táxi contratado para ir buscá-la àquela hora, deixá-la naquele local, porque não conseguia, era uma zona que sabia que ia encontrar cães e não conseguia. Portanto, esta fobia desenvolveu-se toda à volta de uma crença e, portanto, foi uma fobia, não foi nada que lhe tivesse acontecido, porque às vezes as fobias acontecem porque ele podia ter sido mordido em criança, por exemplo, e daí ter desenvolvido uma fobia por ter sido mordido. Mas não, foi realmente uma crença que o levou a essa fobia. E quando eu falo deste exemplo, podia falar de imensos outros, porque há muitos exemplos que eu tenho e que realmente ajudei as pessoas a ultrapassarem. E depois da pessoa ultrapassar, realmente é libertador, porque ele já conseguia ir para todo lado, a pé, ou de carro, porque mesmo que fosse de carro, ele tinha que estacionar, por isso é que ele chamava o táxi, porque nem sempre ele tinha estacionamento
à frente da porta onde ele tinha que entrar, não é? E, portanto, ele não podia ir de carro, porque tinha que estacionar mais à frente. Quer dizer, mesmo sendo esses 100 metros, nós às vezes conseguimos estacionamento a 300, 400 ou 500 metros, não é? E era por isso que ele chamava o táxi, para garantir que o deixava no edifício onde ele tinha que entrar e depois ia buscá-lo à porta do edifício também. A partir do momento em que se livrou dessa crença, livrou-se também da fobia, e foi libertador na vida daquela pessoa, porque realmente ele não conseguia fazer uma vida normal. E a partir desse momento, sim, foi muito bom, e ele diz mesmo que a vida dele mudou para sempre, não é? Mudou para sempre. E pronto, isto é um exemplo de uma crença que efetivamente condiciona imenso a vida da pessoa, condiciona imenso. Eu quero fazer uma pergunta, e aí a gente vai ter até as 2 para responder, então cada um vai ter que responder, infelizmente hoje, rápido, tá? Mas são perguntas que as pessoas mandaram aqui. Então a gente passa assim, cada um vai ter mais ou menos 1 minuto para responder, para dar tempo da Cleópatra fazer a prática e o Delcino chamar a música. A Vilma diz aqui uma coisa assim, ó. Ela diz, porque vocês, não me lembro quem deu o exemplo, acho que foi a Cleópatra, sobre falar em público, aí o pai vai lá e diz que tu não serve para falar em público, tá? A Vilma pergunta, a intenção da pessoa que fala, que faz a crítica, não é provocar isso, é como o outro recebe. Como é que vocês veem isso, tá? Nessa intenção de quem critica e como o criticado recebe, como é que a crença se forma, né? E o Júnior, que estava travado, mas destravou, ele pergunta o seguinte: trabalhando as crenças limitantes, as emoções negativas e os sentimentos negativos enfraquecem? Tá? Então, são essas 2 questões. Uhum. Posso começar? Pode ser. Pode. Relativamente à primeira questão, realmente a maneira como nós às vezes entendemos ou ouvimos aquilo que nos dizem, às vezes nós não estamos a ouvir o que a outra pessoa está a dizer. Isso é bastante importante, é muito importante as pessoas perceberem isso. Se a pessoa que fala, que está a dizer alguma coisa, é responsável pelo que está a dizer, nós somos também responsáveis, muitas vezes, pela forma como interpretamos. É claro que se nós ouvimos em crianças constantemente, por exemplo, nesse exemplo que eu dei de falar em público, o pai quando diz, por exemplo, foi apenas um exemplo que dei, porque há muitos outros, quando o pai diz, tu se calhar não serves para falar em público, o filho se calhar ouviu aquilo, assumiu como sendo uma verdade e não discutiu o assunto. Se calhar se tivesse perguntado, mas na tua opinião não sou bom para falar em público, porquê? O que é que eu fiz mal, o que é que fiz errado, o que é que posso melhorar? E se calhar o pai, que até tinha a intenção de dizer assim, olha, não, porque falaste ou depressa demais, ou falaste devagar demais, e ali entravam, por exemplo, num diálogo construtivo, não é? E o filho, se calhar, da próxima vez melhorava a sua prestação quando estivesse a falar em público, se calhar não fez. E, portanto, esse diálogo não existiu e o filho interpretou como não servindo mesmo para falar em público. É claro que há situações em que nós ouvimos constantemente alguma coisa que de facto não é verdade e que nos vai condicionar. E aí as pessoas, por exemplo, se nós ouvirmos constantemente, não serves para nada, não sabes fazer nada em condições, não é agradável e realmente nem devemos sequer dizer isso dizer às pessoas que elas não servem para nada, porque isso aí vai construir crenças na outra pessoa, obviamente que sim. Mas às vezes há situações que nós interpretamos que não sendo igual a essa, obviamente, não sendo sempre não serves para nada, não sabes fazer nada em condições, não sendo situações desse género, nós às vezes interpretamos mal aquilo que nos estão a dizer e criamos crenças também. Portanto, aqui há sempre todas as vertentes são possíveis. Ou nós interpretamos mal,
ou interpretamos bem o que a pessoa quis dizer e de facto a pessoa não estava a dizer, não estava a ser correta. Mas seja como for, o importante é que todas as nossas crenças sejam desmontadas. E isso é o mais importante. Seja porque percebemos mal, ou seja porque realmente as pessoas que nos estavam a dizer aquilo que queriam dizer. E, portanto, de qualquer das formas, uma crença, depois de instalada, é desmontada. Só quando ela é desmontada é que deixa de surtir efeito. Portanto, o mais importante é mesmo mantermos vigilantes e quando sentimos que não conseguimos fazer alguma coisa e vemos que efetivamente os outros conseguem, se alguém consegue, nós também conseguiremos. E, portanto, é claro que, vamos supor, eu se calhar, eu não canto bem. Eu, por mais que queira, eu nunca vou ser uma soprano famosa, por exemplo, não é? Se as pessoas me disserem, olha, tu não cantas bem, não vais ser uma soprano famosa, eu vou acreditar, porque eu sei que realmente não canto bem. Não tenho boa afinação de voz, mas também é uma coisa que eu não quero fazer. Portanto, isso não me perturba. Eu aceito isso e realmente nem todos nós temos áreas em que somos melhores do que outras pessoas. E as outras pessoas em algumas áreas são melhores do que nós. Portanto, há coisas que nós também temos que ver aquilo que queremos fazer e o que não queremos. E, portanto, sempre que estejamos mais inquietos, sim, procurar auxílio. Muito bem. Bernadette Delcino. Então, acho que nessa questão a Cleópatra já explanou bastante. Acho que a gente pode falar um pouquinho sobre a segunda pergunta, sobre a questão se quando a gente limpa uma crença limitante, se os pensamentos negativos, emoções negativas vão enfraquecer. Eu diria que sim, quando os pensamentos e os sentimentos negativos estão relacionados com aquela crença. Então, quando a gente limpa uma crença limitante, vamos supor uma crença limitante de não merecimento, então todos os pensamentos negativos e emoções negativas relacionadas ao não merecimento, eu não mereço isso, nada de bom acontece comigo, comigo sempre é tudo muito difícil. Quando limpa, então, a crença do não merecimento e passa a ter, então, uma crença fortalecedora, como a gente chama, né? Então, sim, eu mereço, né? Eu sou uma pessoa por inteiro. Então, todos aqueles pensamentos, aqueles sentimentos que estavam acoplados, que estavam juntos com essa crença, e cada vez que eu enfrentava uma situação que eu não me sentia merecedor de algo, tudo aquilo que vinha, aquela carga negativa, sim, evidentemente, essa carga negativa relacionada com aquela crença limitante, ela sai, e ao contrário, a gente realmente reforça, então, todo um aspecto de valoração. Então, a pessoa se sente de maneira completamente diferente. Por isso que, quando a gente limpa uma crença, aquela área da nossa vida que antes estava bloqueada, com dificuldade, ela cresce. Então, realmente, é isso que acontece. Muito bem. Bernadette Delcino. Bem, eu vou dar duas dicas rapidinho sobre isso que as gurias falaram, porque as gurias já falaram bastante, né? Por exemplo, quando a pessoa não acredita em si, eu não consigo fazer isso, eu não consigo falar em público. O meu pai ou alguém me diz, tu não consegue falar mesmo, tu é enrolado. Eu vou dar uma dica de filósofo aí, tá? Pega todas essas frases, tá? E coloca uma interrogação no final, tá? O meu pai não confia em mim, meu pai não acredita em mim. Bota no final uma interrogação. Meu pai não acredita em mim, eu não consigo falar em público. Põe uma interrogação em todas essas questões e acha respostas. Estuda as respostas. Eu estou sempre doente. Aí tu vai começar a responder e ver que essa não é verdadeiro, que geralmente eu não estou sempre doente. Então, a dica é só essa. Bota uma interrogação no final das afirmações, tá? E a outra dica mesmo que digam que tu não consegue, segue a tua intuição
e repete mais vezes aquilo que tu fica forte e evita aquilo que te derruba. Tu vai te fortalecer muito mais. Então faz aquilo que te deixa feliz, repete mais vezes. Pô, deu certo, faz mais vezes. E aquilo que tu não vai muito bem, te prepara mais, evita de fazer para não cair nessa armadilha, né? São dicas, porque eu acho que a Guia já falaram bastante, eu vou ficar redundante se eu continuar falando a respeito. Legal. Olha só que interessante, gente. Tem muitos comentários aqui sobre o que vocês todos falaram também. O Júnior diz: que bom saber disso. Cresci me achando um nada. Está caindo como um capacete para mim. Venho me trabalhando, mas dá trabalho e dói bastante. Mas é necessário, pois depois traz paz e alívio. Tem também mais comentários da Bernadette, Maria Helena. A Maria Helena disse o seguinte... cadê? Tá aqui. Não é um comentário antes. Aqui. Como sempre, estou encantada com mais este programa. Parabéns, queridos colegas. Está entrando comentário aqui da Estado para mim. Parabéns, queridos colegas e amigos. Cleópatra, Letícia, Bernadette, Delcino e André pela condução e liderança. Muito obrigado, Maria Helena. Vocês que têm grupos de estudos tão bons sabem que não se faz nada sozinho, né? Então é quem está aqui e quem está conosco também comentando e vendo. A Paula diz parabéns pelo programa, queridos. Também todos nós. A Virgínia, abraço a todos. Também. A Maria... Diga, Deus. Só para reforçar, esse assunto, crenças limitantes, é o do nosso grupo de estudos lá das segundas-feiras. Então, nós estamos estudando justamente esse assunto. Legal. Só para reforçar. Vamos começar uma campanha para esse grupo de estudos fazer alguma coisa pública, né, Delcino? Vamos fazer um Zoom público aí, algo assim. A Maria Helena diz, principalmente, a criança não tem ainda desenvolvido espírito crítico, apenas aceita o que ouve, porque acredita e os grandes têm sempre autoridade perante elas. Maria Helena também diz, temos também 2 aspectos importantes na construção da pessoa. Primeiro, a autoestima. Quando ela é baixa, as crenças negativas penetram forte, mas quando ela é suficientemente elevada, você sempre encontra um caminho positivo. E 2, quando apenas aceitamos, sem questionarmos as verdades absolutas dos outros, quem disse que a palavra do outro vale mais que a minha. É um pouco do que o Delcino estava dizendo. Gente, nós temos mais 6 minutos, tá? Nós vamos até às 3h11 da tarde, porque começamos às 2h11. Cleópatra, uns minutinhos para fazer a prática de hoje e depois o Delcino chama a nossa música do dia. Pode ser, gente? Vamos lá, então. A prática de hoje que eu trouxe é uma ferramenta de bolso da TFT, e toda a gente pode usar sempre que precisar, e foi por esse motivo, não faz parte de nenhum tratamento em especial, mas podemos usar no nosso dia-a-dia sempre que precisarmos. É uma técnica de relaxamento rápido, e portanto pode ser usado quando vamos ter uma reunião, quando vamos fazer alguma coisa que achemos que nos deixa assim um bocadinho mais com mais stress ou mais ansiosos. Uns minutos antes fazemos esta técnica e relaxamos, e as coisas correm melhor. Vocês, quando experimentarem numa situação em que precisem, vão ver o efeito que tem. É muito bom, e foi por isso que eu resolvi trazê-la hoje para nós. Vou começar por explicar. Eu vou pedir que vocês podem estar ou de pé ou sentados. O mais importante é que estejam com a coluna direita, portanto a coluna bem reta, direita, e a cabeça nivelada. A cabeça não deve estar nem levantada, nem muito baixa, portanto nivelada, cabeça direitinha, e ao longo do processo a cabeça não vai mexer. A única coisa que vocês vão mexer, vão fazer uns movimentos com os olhos, como eu depois vou indicar. E ao mesmo tempo vão tocar num ponto no dorso da mão, portanto nas costas da mão, entre os dedos, o dedo mínimo e o dedo anular, entre os 2 tendões desses dedos, temos uma partezinha um bocadinho mais mole entre os 2 dedos, e portanto é aí que vocês vão, com uma das mãos, vão batendo nesse ponto da outra mão, das costas da outra mão. E ao fazer então, vão batendo, vocês pensam na situação que vos causa angústia ou que causa alguma preocupação, algum stress ou ansiedade ou nervosismo,
E ao pensarem nessa situação, vocês vão batendo, portanto, nesse ponto então no dorso da mão, e com a cabeça direitinha, olham para baixo o mais possível, com o olhar para baixo, e vão subindo o olhar muito lentamente até ao teto. E, portanto, vão pensando nessa situação que vocês querem ficar mais calmos e vão focando no facto de se sentirem mais calmos, mais tranquilos, e que essa situação vai correr bem, tudo vai correr bem, e vão levantando o olhar muito devagarinho, quanto mais lentamente melhor, e focando sempre que vai correr tudo bem, e que a reunião vai correr bem, a conversa com o vosso chefe vai correr bem, a conversa com o marido, com a mulher, vai correr tudo bem, e até ao teto. Quando chega ao teto, vocês podem parar, e depois fazem o mesmo procedimento, agora fazendo as batidinhas no mesmo ponto, mas da outra mão. Portanto, nas costas da outra mão, entre o dedo mínimo e o dedo anular, vocês vão batendo e começam a olhar o mais para baixo possível, e desta vez vão pensar apenas que se sentem cada vez mais calmos e tranquilos. Sinto-me cada vez mais calma e tranquila para enfrentar esta situação. Estou cada vez mais calma e mais tranquila. Focam sempre nessa calma e nessa tranquilidade e levam o olhar até ao teto também. Quando chegam ao teto, podem parar, fazem uma inspiração profunda e soltam devagar. E vão ver como se sentem muito melhor. Esta técnica chama-se o rolar dos olhos, do chão ao teto, e é uma das ferramentas de bolso da TFT de relaxamento rápido. Espero que tenham gostado e apliquem quantas vezes necessitarem ao longo do dia e sempre que precisarem. É muito bom. Legal. Obrigado, Cleópatra. Ana Maria Vale, boa tarde, maravilhoso assunto de hoje. Desculpem, gente, se não dissemos o nome de todo mundo que está aqui. Os que foram aparecendo no tempo que tivemos, a gente fez questão de mencionar. Então, obrigado a todos que estiveram, tanto na live do Facebook, quanto nas ondas da Rádio Supersônica. Agora o Delcino vai chamar a música, então já preparem www.radiosupersonica.com e vai tocar a música que o Delcino vai pedir, e depois sigam na programação da Supersônica, que é sempre sem limites. Supersônica, a música sem limites. Delcino, por favor. Eu quero dar um tchau também. Pessoal, A presença de todos. Agradecer a presença dos meus colegas terapeutas. Obrigada, André. Valeu, Mari, por nos acolher sempre muito bem. E eu fico muito feliz. Esperamos vocês na próxima sexta-feira, às 14 horas. Eu sim. A música de hoje, eu vou dar uma dica assim, é um cantor que é considerado por muitos brega, né? Mas eu tenho um compilado dele chamado Fábio Júnior ao vivo. Quem puder entrar na internet pesquisar, com um grupo de 10 ou 15, 10, 12 músicas, aonde quando eu estou bem down, eu coloco e fico ouvindo todas elas. Eu choro, me emociono, acho muito legal. Eu acho muito, muito lindo. Então eu escolhi uma música hoje aqui. Tá bom. Eu sei que temos chat do Fábio Júnior aqui na equipe, né? Mas essa música que eu vou indicar hoje, ela é chamada Rio e Canoa. Tem tudo a ver com o que a gente falou, que a gente conversou. Então, observem a letra e a música, porque ela é muito bonita, muito linda. E tem tudo a ver com o que a gente falou. Eu, inclusive, uso essa música e outras dele, quando Gira o Mundo, e Alma Gêmea, e Pai. Pai eu uso direto nos meus workshops para trabalhar com papai e mamãe. E é muito emocionante, entendeu? Tem uma mensagem muito linda. Então, ficamos com essa música aí. Ouçam a letra, que ela tem muita mensagem muito, muito bonita para nós. Então tá. Obrigado, Delcino. Obrigado, Cleópatra. Obrigado, Bernadette. Eu que agradeço, André, abraço, e beijo. agradeço a todo mundo. Um abraço para todo mundo. Valeu. A Isabel Martins manda beijinhos, acho que de Portugal. E a Paula diz, sinto-me melhor sim, gratidão. A Isabel diz, linda que é Cleópatra. Obrigado, gente. Obrigado, Mari. Obrigado, Madame Instrutor, lá na produção. Nós nos vemos de novo na sexta que vem. Então, todo mundo lá, www.radiosupersonica.com, para ouvir o Fábio Júnior e as demais pérolas da programação da Supersônica. Obrigado, gente. Beijo. Até lá.